Simples assim. No Congresso, esse Congresso vai ser mais conservador, novo do que o atual, do ponto de vista dos valores. Ele vai ser mais atrasado do ponto de vista dos direitos humanos, do meio ambiente. E vai ser mais duro, porque não tem recursos para atender a população e eles vão querer continuar com essa prática que tem agora de trocar o seu voto por benefício. Ora, se todo o dinheiro está comprometido com os programas sociais, com as coisas, eles vão reduzir então os programas sociais para sobrar uma brechinha, um valorzinho para que fique com ele. Então, é uma tragédia desse ponto de vista. E aí a gente tem que... Isso é o diagnóstico. Pode-se fazer alguma coisa? Pode. Na eleição, ter clareza do que fazer na eleição, especialmente, tanto da presidencial, os projetos propostos. Só pegar qualquer um que defenda o projeto de proteção social, votar está de bom tamanho. Né? Então, agora, na Câmara, para a Câmara dos Deputados, tem muita gente, aumentou o número de candidatos. Então a gente tem que prestar atenção na seguinte coisa. Primeiro, se não tivermos uma bancada superior a 150 para negociar e ter poder de veto em relação a retrocessos, por exemplo, eu me lembro do Geraldo, da luta do Geraldo lá, na questão da terceirização, querendo definir alguns parâmetros nisso no projeto, que é passar aquilo lá, definir o conceito de categoria, etc., para evitar essa tragédia se passasse. Porque você, incluindo lá essas definições, se passasse, as categorias estariam protegidas minimamente. Você estabelecia que não podia ter, hipoteticamente, uma diferença superior a 10% entre o empregado permanente e o terceirizado na mesma atividade. Enfim, estabelecer parâmetros na lei. Era possível. Você tinha garantias mínimas. Aí foi por tudo, ou calça de veludo ou bunda de fora. Está aí, bunda de fora completamente nesse momento, né, com o Congresso. E, então, para a Câmara dos Deputados, tem muito candidato. Tem que saber exatamente, mesmo que o candidato se identifique 200% com você, analise se ele faz parte da coligação, se ele tem real chance de se eleger, porque se não tiver, e a coligação for de gente que pense diferente de você, você está dando seu voto para eleger um adversário seu. Você está escolhendo o seu candidato, mas ajudando a eleger o seu algoz, porque quem vai se eleger não é esse candidato. Então, prestar muita atenção nesse negócio da coligação, para fazer um voto que seja aquele o mais efetivo possível. E para concluir, dizer o seguinte: nós estamos num ambiente que tem essa questão geral da enganação, que a imprensa todo dia diz que tem um conflito de poderes, que há uma crise institucional no Brasil. Agora, que crise institucional é essa em que os poderes nunca na história do Brasil agiram de forma tão harmônica para tirar os direitos do povo? Houve distribuição de tarefa. O Executivo ficou encarregado da coordenação geral e de cuidado da parte do ajuste. Tanto na receita provisória, na receita permanente não tem aumento de imposto não. Dá desconto para entrar dinheiro. Então, parte da receita, só provisória, não é permanente. E na parte da despesa, cortando despesas. O Legislativo cuidando do chamado melhoria do ambiente de negócio e o Judiciário dando sustentação aos dois. Então, só para concluir, daqui alguns exemplos. Na linha do Executivo, o que o Executivo fez? Nessa linha do ajuste, perna da despesa e da receita. Recriou a DRU, aumentando o seu percentual de 20% para 30% e estendeu para estados e municípios que não tinha. Aprovou a emenda constitucional 95, essa do congelamento do gasto público. Tragédia completa que já mencionei aqui. Encaminhou a reforma da Previdência com esse escopo aí de atingir os 3 fundamentos do direito. A constituição do benefício, a idade que aumenta, o tempo de contribuição que aumenta e o valor do benefício que diminui. Propôs uma série de medidas para evitar qualquer tipo de ganho para os servidores públicos. Então o Executivo fez vários refis, etc. Então cumpriu a sua função em relação à parte do ajuste. O que fez o Legislativo? Aprovou a terceirização, iniciativa do Legislativo, ampliou a reforma trabalhista, porque a proposta original não dava esse escopo, ampliou muito. Então trabalhou na chamada melhoria do ambiente de negócio, ou seja, praticar capitalismo sem maiores riscos. Terceirização, reforma trabalhista,
abertura do pré-sal para as transnacionais, mudança dos marcos regulatórios de energia, petróleo e gás, mudança do conteúdo nacional, ou seja, tirar os obstáculos na relação para facilitar a vida do setor empresarial, na área ambiental, em todas as áreas. E o judiciário deu sustentação aos dois. Acabou com a possibilidade de desaposentação, economia monumental, reconheceu a terceirização ampla, geral e restrita, deu como constitucional o fim da contribuição sindical, o caráter contributivo, facultativo da contribuição sindical, reconheceu a terceirização, ou seja, deu sustentação a tudo. Onde é que está essa crise? Eles se uniram contra o povo. Por quê? Porque a gente está aqui embaralhado nesse processo. Se você pegar a forma como apresentam as comunicações, interessante. Você pega um jornal impresso, ele tem 3 cadernos. Os cadernos não se comunicam entre si. Eles, cada um faz todo sentido, você lendo só aquele caderno, mas quando você lê o caderno A e o caderno B, tem cada contradição aberrante. Mas foi exatamente para a pessoa não entender. Um diz uma coisa, na perspectiva do interesse dele, e outro diz, utilizando o mesmo exemplo, com outra abordagem, também no interesse dele. Ou seja, é uma coisa impressionante. Então, para concluir, dizer que nós temos aí uma série de desafios pela frente, que vai requerer do movimento sindical muita maturidade. Nós temos que, nas redes sociais, não vamos convencer ninguém a nada. Para ter alguma chance de dar massa crítica e enfrentar esse quadro, é preciso haver algum tipo de mobilização. Não precisa ser muita gente. Se o movimento sindical, movimentos sociais, junto com a CNBB, se unissem, por exemplo, para fazer um plebiscito sobre 2 temas. 2 temas só. Revogação da emenda constitucional 95 do congelamento do gasto público e revogação da reforma trabalhista. Esses 2 temas. Pega um papelzinho, vai para a estação do metrô, cada entidade designa 5 pessoas, 3 pessoas para fazer isso. No Brasil inteiro. Todos esses movimentos. Chega lá, o cidadão vai passando, amigo, olha aqui, queria dar uma palavrinha contigo, olha, foi aprovada essa emenda aqui, que as consequências dela são essa, fácil de provar o que está acontecendo aí, e queria o seu apoio para revogar isso aqui. Você pode assinar? O cara para, escuta, assina, e você aproveita e diz para ele, olha, nessa eleição aí, para revogar isso aqui, nós temos que escolher candidatos que têm esse tipo de compromisso. Tem 3 projetos aqui em disputa, esse. Os candidatos são esse. Você votando nesse, consequência é essa. Votando nesse é essa. Se fizer isso, pode modificar. Agora qual é o problema? Nosso pessoal virou revolucionário de teclado, rapaz. É brabo que é a porra lá no computador, mas para sair para a rua tem uma preguiça impressionante. Então, meu amigo, é trágico. Então tem que passar por isso. Só assim, no contato direto com a população, é possível fazer isso. De qualquer maneira, nós temos lá no DIAC, já hoje deve estar disponível, nós fizemos uma sistematização, já tínhamos feito antes, mas agora estamos fazendo uma espécie de PowerPoint, Estado a Estado, que a gente pega os parlamentares do Estado e diz se ele é candidato à reeleição ou a outro cargo, ou se desistiu, mostra as 3 bases eleitorais dele e diz como é que ele votou na reforma trabalhista, na terceirização, no congelamento do gasto público, esses 3 temas. Então tem ali claramente para saber quem é o adversário, onde é que ele tem a sua concentração de votos, ou aliado, né, porque quem votou conosco também está lá, para defender esse cidadão. E aí utilizar todas essas informações, porque as forças em sentido contrário estão dizendo que aqueles que votaram conosco são inimigos do povo. Eu já mencionei aqui 2 casos, 2 portais, existe outro por aí. O tal do Tchau Queridos e o outro que é o ranking dos políticos. Então, tem que ter uma plataforma mínima com os pontos que a gente considera indispensável e trabalhar nessa perspectiva. Então é isso o desafio que a gente tem. Eu concluo aqui pedindo desculpas por ter me excedido aqui no tempo e me colocando à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Eu quero agradecer em nome da diretoria da Nova Central, agradecer
a intervenção e a brilhante palestra do Toninho. Como sempre, ele trazendo, clareando muita coisa para a gente, Geraldo, para que a gente possa ser efetivamente também um formador de opinião e levar à população, levar principalmente aos trabalhadores, aquilo que é bom e o que não é. Não vou fazer muito comentário, mas o que me chamou bastante a atenção, eu acho que ficou muito claro para nós, a questão de ser eleito com um discurso e governar com outro. Efetivamente, isso é uma prática constante na política e que nós devemos alertar a população, alertar os trabalhadores, como falei principalmente, a prestar atenção efetivamente no discurso. Ver qual é o discurso, e eu acho que nós temos capacidade, nós temos condições de separar o discurso sério do discurso que não vai levar a nada. Eu gostaria aqui abrir aí para 3 perguntas. Nós estamos com um problema de horário, então 3 perguntas, 3 companheiros para fazer pergunta. Por favor, sendo assim bastante breve, porque o Toninho também tem compromisso. Por favor, companheiro. Acho que eu, João. Bom dia, Toninho. Na tua análise, passando para a gente aí vários assuntos, e eu queria que você comentasse com os nossos companheiros a tua análise sobre o que leva um candidato à presidência da República, na campanha que está aí, colocado na rua, preso, está com o dobro da intenção de votos dos outros candidatos. Toninho, minha pergunta seria, uma delas seria que ele fez, mas perguntando mais o seguinte: se há possibilidade de qual é o resultado jurídico que vai acontecer nesse julgamento. E a outra é o seguinte: gostaria que você fizesse de paralelo, dando assim, por exclusão, 1 a 1, quem que você excluiria que não de jeito nenhum estaria merecendo o nosso voto lá no presidente da República? Por exclusão. Bom dia, Toninho. Eu peço um pouco de silêncio, que eu estou na tribuna. Respeita, em primeiro lugar. Quando a pessoa não respeita os outros, eu acho isso muito feio. A democracia parte do princípio: eu não preciso concordar de você, mas eu tenho que lhe ouvir. Senão, não faz sentido. A minha preocupação é o seguinte: essa reforma trabalhista está aqui na minha cabecinha. Eu não sou tão burro para não pensar um pouco. Eu convivo com a cidade de Beltrão, que é cheia de pequenos empresários. Inclusive, tem algum deles aqui dentro, que apesar de estar no sindicato, são empresários, algum deles. A conversa que a gente vê, um pequeno cara tem 2 funcionários. Ele acha que agora ele pode arrancar tudo do trabalhador, porque o sindicato está dizendo que pode e o patrão está dizendo que é bom. Nós estamos fazendo o jogo do patrão. Você entendeu? E na verdade não pode. Quem dizer que pode está mentindo. Primeiro, todo trabalhador tem que estar registrado. Não existe trabalhador frio. Agora o que eles estão fazendo? Eles estão mandando embora o registrado para contratar o frio. E nós do sindicato dizendo que está certo, que agora pode. A pergunta é essa: pode ou não pode? Eu acho que não pode. Está acabando Bom, primeira coisa, desde a questão de Santana, como é que pode um candidato preso ter o dobro de intenção de votos nesse processo? É interessante isso. São 2 coisas. A primeira é que hoje o PT está na oposição.
se tivesse no governo, o índice de intenção de voto seria o mesmo do Michel Temer, né? Considerando que a Dilma não ia transigir naquilo que o empresariado pediu, né? E ele ia boicotar numa profundidade muito maior até do que fez nesse período. Então, são dados de realidade. O PT virou oposição. E, como virou oposição, e a situação piorou de lá para cá, a população lembrou, não do período da Dilma, mas do Lula, em que teve benefícios sociais importantes. Tem uma dimensão de gratidão. E a outra é que o Lula, mesmo preso, a imprensa está fazendo campanha para ele diariamente. Nunca vi expor do modo desse tão ostensivo. Está falando o nome dele, está falando mal contra ele, mas as pessoas veem que exageram tanto, não tem calibragem, que vê que é claramente uma coisa exagerada. E aí se volta para apoiar. Então, essa é a razão. Outro candidato que está em campanha permanente há muito tempo é o Bolsonaro, porque a população está de saco cheio do politicamente correto e ele é contra tudo que essa coisa do politicamente correto. Então, as redes sociais se criou ali e ele está em campanha permanente. Por que esse quadro pode mudar ainda? Porque a campanha vai começar a trabalhar, acho que começou hoje. Começou com as entrevistas no Jornal Nacional, né? Mas hoje, no horário eleitoral, é que vai e que pode alterar esse tipo de quadro a partir daí. Mas as razões são essas, quer dizer, por que o Lula preso? Porque as pessoas lembram do governo dele, só lembram porque o PT não está no governo agora, e os veículos de comunicação estão fazendo campanha para o Lula, acham que estão desconstruindo, fazendo o inverso. Quanto mais bate, mais a população se convence que é um negócio direcionado, persecutório, etc. O João menciona aqui qual é o resultado jurídico do julgamento. Se está se referindo ao caso do Lula, Lula está lascado. Não vai ser solto, vai passar até o período da eleição na cadeia, porque é uma ameaça a esse projeto em curso. Ele solto, vai, mesmo que não seja candidato, vai conseguir fazer campanha e eleger o seu candidato, vai eleger, né? Seja quem for escolher. Então, tem que ficar preso para não eleger o candidato. Então, o julgamento vai ser nessa perspectiva. Quem não votar? Eu não votaria nem recomendaria ninguém a votar em dois caras. No Amoedo, que é o cara do Partido Novo, é um sujeito que diz o seguinte: o combate à desigualdade não é prioridade. Prioridade é garantir o Bolsa Família. Ou seja, quer que a população. Agora, sabe qual é o patrimônio desse rapaz? 550 milhões de reais. É o candidato mais rico, tem o dobro do Meirelles, que é o segundo mais rico. É banqueiro, esse cara. Esse sujeito disse que no dia seguinte ele vende todas as estatais para pagar a dívida pública, ele é banqueiro, é um dos credores, né? Quer receber, e limpa a área. O cara quer comer, vai trabalhar, vagabundo, né? Quer dizer, como se tivesse emprego para todo mundo. Então é uma tragédia. E o outro é o Jair Messias, olha o nome do sujeito, Bolsonaro. Cara desse, como diria meu irmão, eu não voto nem com as almas no olho. Esses são os dois que eu não votaria em hipótese nenhuma. Alguém vai dizer, bom, mas você não votou o candidato Tucano? Peraí, vamos guardar o candidato Tucano, porque entre ele e o Bolsonaro, e entre ele e um desses aqui, eu não vou ter dúvida de votar no Alckmin. Então, essa é que é a tragédia, a escolha de Sofia, a pior que a gente tem, né? O José Tenório fala da reforma trabalhista. Olha, Tenório, o problema é o seguinte, é que entre o direito e a lei deveria prevalecer o direito. Mas quem diz isso é o Supremo Tribunal Federal, e parece que mandou o direito para as calendas gregas e optou por a lei, reconhecendo como constitucional esses absurdos que foram aprovados, algum desses absurdos foram aprovados na reforma trabalhista. Essa questão do trabalho intermitente, do exclusivo autônomo, da rescisão sem a participação do sindicato, do acordo direto entre o trabalhador e o empregador para reduzir salário, não tem mais quem fiscalize. Vou dar um exemplo para você. O diabo quebrou. Caiu a receita em 50%. O que a gente fez para manter a equipe? Como as pessoas se viram, faz uma palestra aqui, faz uma consultoria acolá, etc. Tal, sobrevive.
eu abri mão de 50% do meu salário. Estou lá no diabo pelo plano de saúde, mas eu ganho de outros lugares. E eu não fui na DRT, não fui no sindicato fazer acordo, não. Chamei lá o presidente, o superintendente do diabo, olha aqui, ou a gente faz esse ajuste aqui, ou fecha as portas. E não tem como indenizar o pessoal, não, só se vender a sério. Se fez diretamente. A gente combateu isso, está fazendo estado de necessidade, porque as condições foram... não restou, no caso desse, alternativa. E aí, quando a situação se justifica, muito bem. E quando não se justifica? O sujeito faz esse tipo de coisa para manter a margem de lucro. Isso é que é de matar, né? O acordo direto, a terceirização no modo que está. Agora, eu acho que Zé Tenório tem razão, que os sindicatos têm que, nas circunstâncias em que, pegando as contas, como é esse caso do diabo, ou faz o acordo, ou não sei o que acontece, porque não tem como pagar, não tem como rescindir, como é que faz, né? Então, se tem uma situação concreta com isso, tem que fazer o acordo. Agora, se o cara está fazendo maldosamente, malandramente, para aumentar a sua margem de lucro, aí o sindicato não tem que concordar em hipótese nenhuma. Quando ele concorda que é uma situação de necessidade, ele está bem representando. Agora, quando ele concorda sem situação de necessidade, aí ele está fazendo o jogo do adversário. Então, com isso, eu queria concluir aqui a minha participação, mais uma vez agradecendo a confiança do Denilson, que me chamou para esse evento, cumprimentando a cada um de vocês, e vou ficar aqui até o início da tarde, porque eu vou viajar à tarde. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar, eu estou à disposição. Muito obrigado, um excelente seminário a todos. Obrigado, Toninho, mais uma vez. E a propósito com isso, nós temos um intervalo agora de 10 minutos, né? 10 minutos. Né? 10 minutos. E em seguida temos a palestra do nosso líder, José Calixto Ramos, falando sobre o balanço organizativo e político da nova central sindical. Muito obrigado.